Essa é a segunda parte de um vídeo em que estou respondendo a perguntas que me foram feitas lá no Instagram, na caixinha de perguntas que deixei lá no início do mês de setembro de 2024. Se você não assistiu o primeiro vídeo, não tem problema, não vai comprometer o seu entendimento assistindo primeiro esse vídeo, mas super recomendo que assista também o primeiro, porque tem assuntos muito interessantes que eu tratei lá. Vou deixar o link aqui do vídeo na descrição. Então vamos seguir aqui que tem mais 3 perguntas para serem respondidas. Uma pergunta aqui do perfil VA700.0. O autismo pode piorar ou melhorar? Uma pessoa grau 1 pode ir para o 2 e o inverso? Respondendo objetivamente essa pergunta, sim, o grau do autismo, ou melhor, o nível de suporte, ele pode mudar ao longo da vida, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 2, 2 para 1. Mas essa pergunta ela traz uma questão importante, novamente falando dos níveis de suporte dessa classificação, que eu vou te lembrar que essa classificação ela é proposta pelo DSM-5, que foi o código de classificação que mudou fez uma mudança mais ampla nos critérios de diagnóstico do autismo lá em 2013. No vídeo passado eu comento um pouco mais sobre isso, a polêmica envolvendo esses níveis de classificação e o quanto eles tendem a ser usados menos, principalmente com a classificação da CID-11. Mas aqui, a resposta a essa pergunta que eu acabei de dar, que sim, uma pessoa pode mudar o nível de suporte ao longo da vida, revela um pouco da natureza dessa classificação. Essa classificação, de fato, ela precisa ser dinâmica. Ela leva em consideração vários aspectos do momento do indivíduo. Como o próprio nome diz, é o nível de suporte, o quanto de apoio essa pessoa precisa para conseguir funcionar. E ainda tem um detalhe, muitas pessoas não sabem, e muitas vezes a gente usa de uma forma mais geral. O que o DSM propõe para os níveis de suporte, está bem claro lá no texto, é que a gente deve classificar esses níveis em cada um do grupo de critérios. O que eu quero dizer com isso? Para ter autismo, o indivíduo precisa preencher o que se chama de critério A e critério B. O que é o critério A? São os critérios relacionados à socialização e comunicação. E o que é critério B? São os padrões restritos, repetitivos, comportamentos repetitivos, a rigidez, os problemas sensoriais. A classificação você pode fazer separadamente. Isso significa que uma pessoa pode ser nível 1 no critério A, para comunicação, para socialização, ou seja, precisa de um apoio mínimo para conseguir socializar, se comunicar, mas ele pode ser nível 2 no critério B, ou seja, ele precisa de um apoio mais substancial porque ele tem muitos comportamentos repetitivos, porque ele é muito rígido, porque ele tem muitos problemas sensoriais. Nesse aspecto faz muito sentido, de fato, a gente classificar separadamente. Na prática, muitos profissionais nem sabem disso, a gente, às vezes, para simplificar, a gente coloca, ó, você é nível 1, você é nível 2, você é nível 3, olhando de uma forma mais global. De fato, o critério A e o critério B tendem a convergir em nível de gravidade, vamos dizer assim, em nível de suporte, mas originalmente, essa classificação de nível de suporte ela foi proposta para fazer separadamente. Você olha para o critério A, classifica, você olha para o critério B e classifica. E para cada um desses critérios, ao longo da vida, esse indivíduo pode mudar o nível de suporte. Vou lembrar para você também que as comorbidades, algo muito comum no autismo, especialmente o autismo do diagnóstico tardio, eles acabam influenciando esse nível de suporte. O indivíduo que tem um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, TDAH, né, essas coisas vão se somando e fazem com que essa pessoa precise de mais apoio do que uma outra que tenha menos comorbidades. Olha aqui mais uma pergunta da Kessia Ribeiro. Exames de imagem podem ajudar a entender o neurodivergente? E a resposta objetiva é sim, podem bastante ajudar a entender. O que a gente não pode confundir aqui é que exames de imagem, eles pelo menos ainda não podem ajudar a diagnosticar. O diagnóstico não depende de exames de imagem. Não há, com muita clareza, achados em exames de imagem que nos ajudem de forma mais clara a fazer diagnóstico. O que acontece, isso inclusive está previsto lá no protocolo da Sociedade Brasileira de Neuropediatria, de que, por exemplo, você está investigando crianças com determinados sinais que fazem desconfiar de algumas comorbidades neurológicas ou de alguns diagnósticos diferenciais, é bem importante pedir exame de imagem para uma criança para justamente descartar outros motivos que justificam comportamentos autísticos, né? Como, por exemplo, a epilepsia. Mas, por exemplo, um adulto, né? Um adulto que a gente começa a avaliar para suspeita de autismo,
não faz sentido pedir exame de imagem para todos os casos que a gente está investigando. Simplesmente não ajuda. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a ressonância magnética, que é um exame muito falado, eu quero fazer uma ressonância para ver o que tem dentro da minha cabeça e tal. A ressonância magnética é um exame muito sensível e pouco específico. O que quer dizer isso? Muitas pessoas, sem nenhum tipo de problema de saúde, seja mental, seja de outra natureza, se forem fazer uma ressonância, vai ter alguma alteração. O radiologista vai descrever algo que possa estar fora do que se poderia chamar de padrão estatisticamente normal. Só que o que significa esse algo? Muitas vezes absolutamente nada. Ou seja, muitos achados em ressonância magnética, eles são, digamos, falso positivos, né? Eles não têm um significado clínico. Então, muitas vezes mais confundem do que ajudam. Então, quando a gente está pedindo um exame complementar, seja o exame de imagem ou qualquer outro exame, isso é um princípio básico da medicina. A gente precisa saber o que a gente está procurando. A gente já tem que ter uma hipótese diagnóstica. A gente não pode pedir um exame de forma aleatória. Eu vou pedir um exame para ver o que é que vai dar. Isso é uma má prática da medicina. Não falo nem da psiquiatria, é de forma mais ampla. Então, os exames de imagem, eles não são úteis, normalmente, para diagnóstico do autismo. Diagnóstico do autismo, eu já falei muito aqui, é clínico, é você identificar os padrões, as características. Mas, na pergunta aqui da Kessia, entender o neurodivergente, por que eu digo que sim? Porque isso, principalmente em protocolo de pesquisa, a gente tem um desafio muito grande no autismo de conseguir entender os pormenores, tipo assim, as características para fazer subdivisões dentro do grupo do autismo. Porque não é mistério para ninguém, nós que somos profissionais aqui que lidamos com autismo, como é heterogêneo o grupo de autistas, né? Ou seja, dentro do grupo de pessoas que tem esse diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, existem pessoas muito diferentes ali. E criarmos classificações de subgrupos desse grande grupo pode nos ajudar muito a estabelecer protocolos de tratamento. Eu falei muito disso aqui num vídeo, você pode pesquisar aqui no canal, Desvendando Tipos de Autismo. Nesse vídeo eu explico uma pesquisa recente que foi publicada que propõe um modelo de classificação com base em exame de imagem e dados genéticos, né? Isso certamente será o futuro, eu não tenho dúvida, de a gente conseguir avançar, de entender padrões, né? Em exames de imagem, especialmente a ressonância magnética funcional, por exemplo, cruzando com outros dados, da gente conseguir ter melhores, digamos, até marcadores biológicos para classificar esse subgrupo, para entender melhor o protocolo de tratamento e até mesmo para o diagnóstico, né? Mas atualmente, na prática clínica, exames de imagem têm um uso bem restrito. E aqui a última pergunta dessa sequência, da Marluce.viana.5. Depressão tem cura? Sim e não. E essa questão, ela é muito útil não só para a gente falar de depressão, mas para falar de problemas de saúde mental em geral. Mas vamos primeiro, deixa eu responder especificamente essa questão da depressão. A depressão eu digo que sim e não. Sim, porque quando eu estou falando da depressão como um episódio depressivo, uma fase depressiva, sim, ela tem cura, inclusive esse é o objetivo de um tratamento. Quando a gente está tratando um episódio depressivo, a meta é sempre remissão completa. Eu quero que esse indivíduo ele saia completamente dos sintomas e volte completamente à vida normal. Sempre o objetivo do tratamento é este, remissão completa. Mas quando eu digo que não, depressão não tem cura, é quando eu estou falando do transtorno depressivo. Se você quiser entender melhor essa diferença entre depressão, o episódio, depressão, transtorno, eu recomendo, tem vídeos aqui que eu já expliquei mais detalhadamente sobre isso, aqui sobre transtorno bipolar também. Mas de forma geral, o transtorno depressivo é a patologia de saúde mental em que o indivíduo ao longo da vida ele tem fases depressivas, né? As fases depressivas elas podem acontecer dentro de um transtorno depressivo unipolar ou dentro do transtorno bipolar. Então, o termo depressão ele pode ter esses dois significados. Eu posso estar dizendo depressão falando de um episódio, ou seja, você está em depressão. E posso falar em depressão falando de um transtorno, ou seja, você tem depressão. A depressão ela se manifesta ao longo da vida em fases. Então, quando eu falo do transtorno depressivo, realmente não tem cura. Assim como qualquer outro transtorno mental, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno do espectro do autismo, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH e vários outros que você quiser colocar na lista. Mas essa não é a exclusividade da psiquiatria. Nós vivemos a era, na medicina, na saúde, dos transtornos crônicos, as doenças crônicas. E essa é uma mudança muito marcante da humanidade em relação a décadas atrás. Décadas atrás, vivenciávamos enquanto humanidade, sofríamos, morríamos das doenças agudas, as infecções, né? Entre outras, eram as principais causas de morte na população. Hoje, as principais causas de morte e de morbidade
ou seja, de comprometimento do funcionamento, de sofrimento, são as doenças crônicas. E aí tem diabetes, hipertensão, as neoplasias, né? Várias outras doenças são crônicas, ou seja, elas começam e elas acompanham o indivíduo ao longo da vida. Então, do ponto de vista, no conceito mais restrito de cura, de fato não tem. E aí, muitas vezes, você pode se pegar nessa ideia, nossa, não tem cura, eu estou condenado para viver com isso a vida toda, de uma forma muito negativa, mas você precisa entender o não tem cura como uma tendência dos transtornos em geral. E não ter cura não significa que você está condenado a sofrer intensamente em função daquele problema de saúde mental. Não ter cura pode significar que tem controle, que tem como cuidar, que tem como fazer com que aquele problema não atrapalhe ou atrapalhe o mínimo a sua vida. Isso é o que a gente aplica a todos os transtornos mentais. É por isso que existem os tratamentos, é por isso que existe a psiquiatria, que existe a psicologia, que existe toda a equipe multidisciplinar, que existe a recomendação de atividade física, de estilo de vida, é para que você consiga melhorar, fazer frente a esses sintomas, fazer um controle desse transtorno e realmente triunfar sobre ele. Fazer com que ele não atrapalhe a sua vida. Então, quando a gente está falando da depressão, eu estou falando exatamente isso. Quando eu estou numa fase depressiva, eu quero curar aquele episódio e quero que não voltem a acontecer mais episódios. Significa que eu estou controlando a doença. Mas não tem como garantir que nunca mais eu vou ter depressão. Mas eu quero que a pessoa se mantenha fora de depressão pelo maior tempo possível. Quando eu falo, por exemplo, de transtornos do neurodesenvolvimento, eu também estou falando disso. O indivíduo autista, o indivíduo que tem TDAH, eu quero que ele consiga adquirir habilidades, que ele consiga fazer, né, uma melhora de seus sintomas e que aqueles sintomas impactem o mínimo possível a sua vida. Por isso que a gente fala, por exemplo, no autismo, do indivíduo sair do espectro com o tratamento. Sair do espectro não significa que o autismo foi curado. Significa que aquelas características que definiram o diagnóstico para ele, elas estão tão melhoradas que quando a gente vai fazer uma avaliação, ele não cumpre mais o critério para o diagnóstico do autismo. Isso é positivo, isso significa que o tratamento está funcionando, mas não significa que o indivíduo tenha sido curado, porque alguma característica vai de alguma forma ser persistente e o autismo, né, só estou dando exemplo aqui do autismo, faz parte da identidade, da característica dele. É assim com o TDAH, é assim com qualquer transtorno de neurodesenvolvimento e transtorno de personalidade. Quando estou falando de depressão, a dinâmica é diferente, são as fases. A doença vem em fases, assim é no transtorno bipolar também, assim é nos transtornos de ansiedade. Então eu quero curar as fases dos episódios e fazer com que esse indivíduo passe o maior tempo possível sem sinais de doença. E assim chegamos ao final desse vídeo, que eu respondi mais perguntas lá que me foram feitas no Instagram. E se você não viu a primeira parte do vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, que eu também falei de autismo, de TDAH, assuntos bem importantes. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, pode ser até motivo para um próximo vídeo e te encontro no próximo vídeo.